As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e a vida dos humildes salvará. Que alegria ter você comigo mais um dia para juntos louvarmos, agradecermos ao bom Deus o que somos, o que temos, o que Ele faz por nós. Obrigada por se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, sua partilha e testemunho. Obrigada também por curtir, compartilhar. E quando o YouTube te perguntar algo sobre o canal, por favor, responda. Assim, mais e mais corações são atingidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. O Café com Nata é um projeto de evangelização que fortalece a nossa fé, que alimenta a nossa alma. Vamos juntos pedindo a Deus a sua proteção por mais esse dia. Que seu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe, nossa Mestra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero partilhar com você hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com Jesus não precisamos ter medo. Ele caminha ao nosso lado. E por mais difícil que seja a situação que devemos enfrentar, Ele nos sustenta e nos fortalece. Essa passagem de hoje acontece logo depois da multiplicação dos pães. Jesus, que está com os discípulos, que continua ensinando e mostrando o caminho que eles devem seguir. Ele reza, atitude que nos dá exemplo. E porque também se sente verdadeiro homem, necessitado, portanto, do encontro com Deus. Nessa intimidade com o Pai, encontra forças para aceitar incompreensão, humilhação, traição, sofrimentos. Esse é o nosso caminho. Todo cristão precisa ter essa intimidade com Deus, rezar, buscar estar com um tempinho ao nosso bom Deus, do lado dele, escutando sua voz, para seguir os seus mandamentos. Como Jesus, precisamos encontrar sempre tempo de rezar, de estar diante do Pai. Confortado pela oração, Jesus se aproxima dos apóstolos fatigados. Estão remando, estão cansados, o vento é contrário. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, fatigados pela rotina, cansados, desiludidos, desconfiados, diante das provocações da vida, sacudidos pelo vento dos conflitos e dos problemas que estão ao nosso redor. Assim, precisamos pedir ajuda ao Mestre, ao Senhor. O mar é o caos que gera pobreza, exclusão e fome, ameaçando a vida e que deve ser enfrentado na missão diária. Jesus anda sobre o mar e se afirma como aquele que, pela partilha dos pães, mostra o caminho de superação deste caos.
Seu poder é maior do que tudo, do que qualquer problema ou situação que nós possamos enfrentar. Mesmo assim, os discípulos não conseguem entender. Estão com medo, estão cansados, eles estão com o coração endurecido. Precisamos abrir o nosso coração. Não deixar que o medo nos aprisione, nos acorrente, nos afaste da graça de Deus. Não deixar que o cansaço nos domine. Abrir o coração à graça de Deus para acolher a sua presença. Ele é que nos fortalece. Ele é que nos sustenta. Jesus caminha conosco e nos diz todos os dias: coragem, sou eu, não tem mais. Ele fala para você hoje: coragem, não tem mais. Ele está contigo, ele caminha com você. Ele muitas vezes não nos tira da situação difícil que encontramos e que enfrentamos, mas nos estende a mão. Jesus vai caminhando sobre o mar ao encontro dos discípulos para cuidar deles, salvá-los, para dar fortaleza, ânimo, coragem. Assim ele faz conosco. Caminha sobre as águas, sobre o caos, sobre o mar, que muitas vezes tenta nos afogar e tenta nos afastar de sua graça. A nossa parte é ter coragem, é acreditar nele, é não ter medo, é confiar na sua presença. Temos tudo o que precisamos para alcançar o amor e a prosperidade em Deus, pois ele nos deu inteligência e vontade e nos sustenta na fé, na alegria e na esperança. Dizia Santo Agostinho: não podemos procurar Deus fora de nós, é no interior que está a verdade. Ele habita no nosso coração, o seu Espírito Santo nos conduz. Precisamos nos abrir à graça, escutar a sua voz e seguir os seus mandamentos. Confiemos em Deus que nos protege e derrama suas graças sobre nós. Se abrirmos o nosso coração, ele é capaz de realizar maravilhas em nós. Não desanimemos diante das tribulações, das adversidades da vida, pois ele está conosco e nos faz vencer. Pedindo ao Espírito Santo, rezemos para que superemos todos os obstáculos, para que renovemos a nossa fé e a nossa confiança nele, pois ele tudo pode fazer em nossas vidas. Senhor, só encontramos paz e alegria quando estamos contigo. O teu amor nos encoraja a superarmos nossas limitações e a vencermos todos os obstáculos que surgirem. Até de um mal, tu podes tirar um bem. Pedimos a graça da humildade para aprendermos as lições que nos fortalecem e nos amadurecem no cotidiano da vida. Queremos reconhecer influências benéficas diante de todos os acontecimentos, por piores que pareçam ser no instante que ocorrerem. Caso contrário, seremos dominados pelo medo e o novo não surgirá. Dai-nos a tua graça, Senhor, para colocarmos nossos talentos, nossos dons a serviço do teu reino, para sermos os primeiros a acreditar que nossa vida dará certo, porque tu caminhas ao nosso lado, porque tu nos fortalece. Ajuda-nos a vencermos os nossos medos, renunciando todos os males, para alcançarmos a libertação e a felicidade plena que só encontramos te seguindo e fazendo a tua vontade. Amém. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Contemos com Ele, com a sua graça, que nos fortalece e nos faz vencer. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.